legislador, no seu artigo 9º, aqueles que recusar acesso ao atendimento a estabelecimentos esportivos, casas diversos e clubes, reclusão de 1 a 3 anos. Então, nós temos aqui eventos esportivos de 1 a 3, bares e restaurantes 1 a 3. Temos aqui o outro anterior, hospedagem de 3 a 5. Então, o legislador deu um grau maior de punição para a hospedagem, hotel, pensão, estalagem ou algo similar. E nós temos também o artigo 10º, que trata sobre o cabeleireiro, que é de 1 a 3 anos, ok? Então, nós temos aqui hospedagem, vamos lá. Proibiu lá o bloco, ensino, tá? Escola pública ou privada, 3 a 5, ok? E se for menor de 18 anos, vai ter o agravante de mais 1/3 da pena, fechou? 2, hospedagem, 3 a 5, uma punição maior. Aí vem um bloco de 1 a 3. Temos aí bares e restaurantes, de 1 a 3 anos, reclusão. Nós temos aqui eventos esportivos, de 1 a 3 anos, reclusão. Temos cabeleireiro, que vai ser o 10º, de 1 a 3 anos de reclusão. Feito isso, aprendeu, fixou, vamos agora exercitar, né? Vamos lá. Embasa IBFC 2015, analista. Assinale a alternativa considerando as disposições da Lei 7.716, de 5 de janeiro de 89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. Então, nós temos aqui 4 condutas, não é isso? 4 condutas, e ele quer aquela que esteja correta. A primeira coisa, dica para vocês. Tenta achar detenção aqui. Letra A, detenção. Então, a letra A já está fora. Por quê? Porque só pode reclusão. Letra B, temos o quê? Reclusão, pode ser. Letra C, punível com reclusão, ok. Letra D, né? Atendimentos, barbearias, tal, punível com detenção, está fora. Tá? Está fora. Professor, com isso, professor, só com essa dica já reduzimos aí a nossa possibilidade de acerto em 50%. Bacana, né? Vamos lá. B. Impedir o acesso ou recusar atendimento a restaurantes e bares. Então, nós temos aqui um bloco que é chamado restaurantes e bares, você sabe disso, né? Confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público é um punível com a reclusão de 1 a 3 anos. Correto, 1 a 3 anos. Então, nós já temos a alternativa correta. Isso aqui é exatamente o que está previsto aí na lei, né? C. Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas diversas ou clubes sociais abertos. O crime punível com reclusão de 1 a 2 anos. Está errado aqui, é 3 anos, né? Por quê, professor? Porque eu falei para a galera, tá? Nós vamos estudando, vamos fixando o conteúdo. Então, um bloco, só para você fixar, o bloco que nós temos lá, referente ao crimes praticados em virtude de inscrição em escolas, né, em escolas públicas ou privadas, é de 3 a 5 anos. Se o crime você está desreferência à hospedagem, proibiu o acesso, não sei o quê, discriminou por causa de cor, raça, não é isso? Então, hospedagem, 3 a 5. Aí temos um bloco de 1 a 3. Bloco de 1 a 3, bares e restaurantes, está aqui, que é o gabarito, letra B, certo? Nós temos um bloco que é eventos esportivos, também de 1 a 3. Temos mais um bloco ainda de 1 a 3, que é de barbearias, né? Cabeleireiros, que é de 1 a 3 anos também. É punível, que vai ser o artigo 10º que nós vamos estudar agora. Galera, fácil, né? Tranquilo, né? Puxa, professor, assim não tem como errar. Pois é. Você assiste essa aula aqui, né? E você consegue, com certeza, né? Vamos lá. Artigo 10º, né? Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimentos com as mesmas finalidades, reclusão de 1 a 3 anos, né? Então, com isso aí, nós fechamos aí esse bloco, né? Esse bloco de 1 a 3 anos. Nós temos aqui, de 1 a 3 anos, hospedagem, bares e restaurantes. Temos aqui salões de cabeleireiros, né? Atendimos salões de beleza, salão de cabeleireiro, barbearia, de 1 a 3, todos de 1 a 3. Tem mais um aqui que é impedir o acesso a entradas sociais de edifícios públicos, residenciais, elevadores ou escada de acesso dos mesmos, né? De 1 a 3 anos. Então, esse aí é o bloco. Fechou? Vamos lá. Artigo 11, artigo 12, né? Conduta, né?
Impedir o acesso ou uso de transportes públicos como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô, qualquer outro meio de transporte concedido, reclusão de 1 a 3 anos. Né? Professor, como é que eu faço para memorizar isso aqui? Cara, isso aqui falei, memorizar, cada um deve ter seu método, mas leitura, escrever, fazer um quadrinho, um esqueminha ajuda bastante. Né? Artigo 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém a serviço de qualquer ramo das Forças Armadas. Então, impedir o acesso a qualquer ramo das Forças Armadas, mudou a trilogia de 1 a 3. Agora é reclusão de 2 a 4. Reclusão de 2 a 4. Né? 14º, impedir, obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento, a conveniência familiar e social, reclusão de 2 a 4 anos. Né? Então, esses são os dois blocos de 2 a 4 anos. De 2 a 4 anos, referentes ligados à conduta a Forças Armadas, e nós temos também forma de casamento ou convivência familiar ou social de 2 a 4 anos. Bacana? Ok, fechou, né? Agora é o seguinte, vamos falar no artigo 15º foi vetado, vamos falar do artigo 16, né? 16, né? É o seguinte, cara, esse artigo 16 da lei, papo reto com vocês, olhando no seu olho, de todos os artigos previstos na lei, esse é o campeão de incidência em concursos públicos. Sério, professor? Sério. Esse é o campeão de incidência. E você tem que estudar o 16 combinado lá com o 18. Tá? E eu tenho certeza, se você assistir nossa aula com bastante atenção, você vai ficar preparado para qualquer prova de concursos. Inclusive, o professor vai fazer um pequeno reforço pedagógico para você sobre os efeitos da condenação. Então, o artigo 16, você tem que colocar aí na sua anotação, ele trata dos efeitos da condenação. Professor, efeitos, consequências da condenação. Vou explicar do meu jeito para você. Então, o que significa isso? Quando tem uma sentença, tá certo? Você é sentenciado, por exemplo, aí, a 2 anos de reclusão. Temos várias condutas que nós vimos aí que se enquadram em 2 anos de reclusão. Tá certo? Você está lá, 2 anos de reclusão, certo? O que acontece? Além dessa sentença, você pode ter outras consequências da sentença. E dos crimes contra preconceito de raça e cor, tá certo? Nós temos 2 consequências possíveis sobre o efeito da condenação. Tem que saber, isso cai. Vamos lá. Artigo 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público. 2. Suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 90 dias. Professor, eu quero que o senhor explique em detalhes. Vou explicar em detalhes. Primeira condição, comigo aqui, ó. Perda do cargo ou função pública para o servidor público. O que é isso? O cara lá está num evento esportivo lá, ele proibiu, teve uma conduta que foi caracterizada crime de preconceito de cor da pele. Foi condenado. O juizão lá mandou 2 anos para ele de reclusão. O que acontece? Ele foi condenado 2 anos. Então, ele pode, vou explicar por que eu estou falando pode, além da pena de reclusão, sofrer o seguinte efeito, porque ele é servidor público. Ele pode perda do cargo ou função pública para o servidor público. Ok, ele pode acontecer isso? Pode. Professor, ocorreu dentro de um restaurante. Então, o estabelecimento comercial pode, olha só, ser suspenso o seu funcionamento, tá, particular, por prazo não superior a 3 meses. Não superior a 3 meses, nunca se esqueça disso. Então, nós temos 2 efeitos possíveis, né? A perda do cargo de função pública no caso do servidor, ou a suspensão de funcionamento do estabelecimento comercial privado, não prazo superior a não 90 dias. Ok? Então, é o seguinte, nesse momento, o que eu tenho que saber do artigo 16? Exatamente essas 2 coisas. Ó. Perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a
a 90 dias, tá? A 3 meses, 3 meses. Isso aqui é o efeito da condenação. Bacana. Professor, o que mais? Aí o seguinte, sabiamente, o legislador, tá? O legislador aqui, com certeza, ele é um estudioso do direito. Esse legislador, ele conhece o dispositivo do Código Penal, principalmente lá do artigo 92 do Código Penal. E ele reproduziu o dispositivo do artigo 92 na Lei 7.716. O que diz o seguinte? Presta atenção. Artigo 18. Ó, os efeitos que tratam os artigos 16 e 17. O artigo 17 foi vetado. Artigo 16 tem 2 dispositivos. Quais os dispositivos do artigo 16? Trata dos efeitos da condenação. Primeiro efeito, perda do cargo ou função pública por servidor público. O segundo efeito da condenação possível, qual que é? É a suspensão de funcionamento do estabelecimento comercial não superior a 90 dias. Desculpa, a 3 meses. A 3 meses, né? Esses 2 dispositivos, atenção, ó, desta lei, não são automáticos. Professor, como assim não são automáticos? O que seria algo automático? Aqui tem um dispositivo automático que nós vamos ver no artigo 20, parágrafo 4º. Parágrafo 4 tem um dispositivo automático. Não é automático. Se fosse automático, o servidor público foi condenado a 2 anos de reclusão. Automaticamente, ele perde o seu cargo público, tá? Com força do dispositivo do artigo 16. Mas ele não é automático. Ou seja, a autoridade judiciária, o juiz, eles não são automáticos. Então, ó, vermelhinho, destaque nesse não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Ou seja, a autoridade judiciária, no caso aqui o juiz, ele vai lá na sentença, ele chega lá, tá? Ele condena o servidor público a 2 anos de reclusão, tá certo? Os efeitos da condenação, tá certo? Ele vai colocar a razoabilidade da razão, a situação, ele vai expor todos aqueles critérios para a formatação da sentença, da pena, e lá ele vai motivar o ato e, além dos 2 anos de reclusão que está previsto na pena daquela conduta, ele vai sofrer, pode sofrer, no caso, um efeito da condenação, que é perder o cargo. Então, isso aqui, ó, tem que ser motivadamente declarados na sentença, ok? Dispositivo muito importante, então preste atenção, o artigo 16 e o artigo 18 são os 2 artigos aí, campeões de ser cobrados em concurso público, né? O artigo 19 foi vetado. Professor, o senhor disse que esse dispositivo aqui não é novo. Sim, não é novo. Esse dispositivo, o dispositivo já previsto no Código Penal, lá no seu artigo 92. Professor, vamos fazer um reforço pedagógico? Sim, vamos fazer um reforço pedagógico, porque é o seguinte, quanto mais a gente lê, tá certo? Mais você fixa conteúdo. Então, no artigo 92 do Código Penal, traz a seguinte informação. São também efeitos da condenação. 1. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Tá? Então, é o seguinte, o servidor público, tá? Ele pode aí perder o cargo público ou função pública através de 2 hipóteses, né? Segundo o Código Penal. Mas, se você estudar a Lei 7.716, você vai incluir aqui a 3ª hipótese, que é crimes contra racismo ou cor. Okay? Primeira hipótese, ó, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados contra o abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública. 2. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos. Inicialmente, eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso, para você ter conhecimento, para você ter uma noção, a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos, você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF?
Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó. Apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso. Técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.